Piratas em alto mar tomando navios é um tema que a maioria de nós conhece apenas pelo cinema em filmes de sucesso como Piratas do Caribe. Afinal, pirataria é coisa de um passado remoto, algo que já não existe mais nos dias atuais. Mas isso não é bem verdade. Nos mares da costa nordeste do continente africano, a pirataria é um problema tão comum que foi preciso criarem uma patrulha para impedir a atuação dos piratas. Se você é um curioso de carteirinha e quer saber mais sobre esse assunto, fica com a gente que nós vamos te explicar direitinho essa história toda. Aproveita e segue o Verdades Curiosas para receber as notificações e conferir nossos vídeos fresquinhos. No século XV, portugueses e espanhóis iniciaram uma era que ficou conhecida como as Grandes Navegações. Centenas de homens entravam em caravelas e cortavam o oceano em busca de especiarias do Oriente e de novas terras para se povoar. Quem tomava parte nessas empreitadas eram homens sem outras opções e com um certo gosto pela aventura, pois o mar era perigoso, ainda mais numa época antiga com pouco desenvolvimento tecnológico. Apesar disso, os navegadores foram se profissionalizando e as idas e vindas de imensos navios transportando mercadorias foi se tornando cada vez mais frequente. E isso acabou tornando esses navios atraentes para quem buscava o enriquecimento fácil. Homens ambiciosos e destemidos se juntavam, partiam para alto mar e invadiam navios para roubar mercadorias, matando ou prendendo a tripulação. Essa prática, na realidade, é tão antiga quanto os próprios navios e existem registros da atuação de piratas roubando embarcações desde a Grécia Antiga. Mas foi entre 1700 e 1730 que a pirataria viveu sua era de ouro e foi através dessa prática que alguns países europeus se tornaram ricos, como a Inglaterra, por exemplo. No entanto, à medida que a pirataria crescia, os comerciantes e autoridades também passaram a buscar formas de impedir esses crimes e os navios passaram a ter uma tripulação maior e armada. Além disso, foram criadas patrulhas pelos mares que prenderam e enforcaram muitos dos piratas mais famosos. Dessa forma, esse tipo de crime diminuiu muito e, apesar de nunca ter acabado completamente, não havia mais o profissionalismo do passado, até que na década de 90, piratas começaram a atuar na costa da Somália. Tudo isso porque a Somália está numa região privilegiada, onde passam os navios vindos da Europa pelo Canal de Suez. Pelo canal, vinham também navios de pesca buscando novas rotas para explorar, e isso prejudicava a atividade dos pescadores da Somália, que trabalham em pequenos barcos sem equipamentos sofisticados. Revoltados com a concorrência desleal, eles começaram a abordar os navios estrangeiros de maneira hostil, exigindo explicações sobre autorização para pescar na região. Fisherman. No, you're not fisherman. You're a pirate. Com medo desses homens armados e aparentemente dispostos a tudo, os comandantes das embarcações passaram a pagar pequenas quantias em dinheiro para continuarem pescando sem maiores problemas. No entanto, se pagar os pescadores parecia a princípio uma boa ideia, com o passar do tempo isso foi se transformando num problema cada vez maior. Percebendo que havia outros navios na região além dos navios de pesca, os pescadores passaram a abordar também as embarcações que transportavam mercadorias exigindo dinheiro. E como era de se esperar, as quantias foram se tornando cada vez maiores. Para persuadir os donos dos navios a pagarem o que eles queriam, os pescadores passaram a manter a tripulação como refém até conseguirem o que queriam. Assim, os antigos pescadores se tornaram piratas, perigosos e impiedosos. Exigindo quantias de dinheiro cada vez maior, os piratas precisavam de embarcações maiores, armas e homens. Para isso, precisavam de dinheiro, mas conseguiram o investimento de criminosos locais e isso foi criando uma indústria da pirataria no país. A situação chegou a tal ponto que foi criada até uma espécie de bolsa de valores,
onde qualquer um poderia investir na atividade pirata, que foi se tornando cada vez mais importante para a economia local. annaga sideedaba muxuu ahay marka ahayn burcadbadeedka waxa danteena ay ahayd badeena waxa ka kalluumaysato badan oo ka yimaada caalamka kalluumaysataas maraakiib ay wadataa waxa waardiyay neefiyaasha oo muxuu ahay dawladaha quwadda leh ayaa waardiyeen annagana quwadeena waa qoriga markaas meesha noo saaran annaga marka saas darteed markabka waa soo qabanaynaa qafna kuma dilayno waa soo qabanaynaa xeebaha Soomaaliya keenaynaa wuxuu la hadlaa markaas dawladda laga leeyahay lacagta markaas oo muxuu ahay oo markaasana loo soo shubo markii loo soo shubo lacag akoon waxay noo soo dhacay. Did you really get a lot of money being pirate? Like because I know that the pirates they used to get a lot of money. waxaan ka helay $100,000. You get 100,000 almost plus $100,000. $100,000. Oh my God. Okay, that's a lot. That's a lot. Buscando deter a atuação desses piratas, diversos países passaram a destinar patrulhas para coibir esse tipo de ação. Com tanta tecnologia disponível nos dias de hoje, isso deveria ser uma tarefa simples, mas havia um problema. O governo da Somália não apoiava esse tipo de ação e impedia a patrulha de navios estrangeiros. Essa atitude não passou desapercebida e aos poucos os países foram se unindo para fazer pressão para a entrada de navios de patrulha na região. Dessa forma, a Índia foi o primeiro país a conseguir permissão para isso e começou o combate aos piratas da Somália. Give the coat back. Where's he at? He's all the way out! All the way out! O sequestro de navios e suas tripulações costuma render resgates entre $500 milhão e até $2 milhões. Cálculos apontam que os piratas já lucraram mais de $400 milhões. Com isso, os piratas têm embarcações e armas cada vez melhores e os governantes da Somália perceberam que esse dinheiro alimentava a indústria do crime dentro do país e que também era de interesse deles permitir o patrulhamento da região. A partir de 2009, foi criada uma força-tarefa internacional, com 16 países juntando forças para enviar seus navios e homens para a região, num esforço para inibir a atuação dos piratas. Com isso, o ataque a navios e o sequestro de pessoas caiu drasticamente e chegou a ser praticamente zero em 2017. Isso não significa que a pirataria acabou, mas sim que a força-tarefa está tendo sucesso em coibir a ação desses criminosos do alto mar. E todos os envolvidos sabem da importância de se manterem atentos e vigilantes, pois qualquer descuido pode resultar num novo sequestro que certamente vai reacender a chama da ambição dos criminosos. Segundo relatórios da ONU, os grupos criminosos que faziam pirataria até 2011 continuam conseguindo financiamento, mas com atividades criminais de menor risco como tráfico de pessoas, drogas, armas e carvão. E ainda tem plenas condições de exercer a atividade de pirataria se houver oportunidade. A solução? Manter a presença das Forças Armadas Internacionais na região. Não podemos deixar de destacar a coragem dos homens e mulheres que tomam parte nessa empreitada e observar que, apesar de lutarem em lados opostos, piratas e patrulheiros têm alguma coisa em comum:
o gosto pela aventura. E se você ficou com a gente até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha e ajudar o Verdades Curiosas a alcançar mais e mais curiosos. Até a próxima!